Acordo de colaboração premiada de Antônio Palocci Filho, item 3.11, denominado IPI Exportação. O IPI Exportação foi uma queda de braço de grande porte que houve entre o Ministério da Fazenda e o conjunto de empresas exportadoras antigas e novas no Brasil. Era uma demanda calculada em torno de 200 bilhões de reais e que estava toda ela em processo subjúdice, né? A maioria das empresas não pagaram esses valores à Receita pelo entendimento de uma legislação passada, e a Receita cobrava com multa todas essas empresas esses valores. Quando eu me tornei ministro da Fazenda, teve um grande embate em relação à IPI Exportação que ocorreu no STJ, onde as empresas estavam muito próximas de ganhar essa ação contra o governo. Eu tive uma atuação particular, pessoal, falando com vários ministros do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que seria errado a validade desse imposto, que ele estava extinto, na verdade. As empresas estavam utilizando esse crédito, mas ele estava extinto. E obtivemos uma vitória no STJ, o Tesouro Nacional, nessa oportunidade, que foi a partir de uma ação liderada pelo então ministro do STJ, Luiz Fux, que depois veio a se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi nessa época que conheci o ministro Luiz Fux, e ele até disse que talvez mudasse de posição, que ele estava defendendo o crédito, mas ele estudou a questão e acabou liderando a posição de recusa de dar validade ao imposto, considerando de fato que ele estava extinto. Quando chegou 2009, o fim do ano de 2009, era um ano antes da eleição de 2010. É muito comum, há um ano antes de uma eleição, o empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão, e doa 100 milhões. Você busca um benefício de 10 milhões e doa 5 milhões. Na verdade, é uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Isso é muito comum. Então, todo fim do ano anterior à eleição, você vai ver uma demanda de grande porte empresarial apresentada ao Congresso Nacional. Ela tem o foco. Normalmente essa demanda é aprovada massivamente pelo Congresso, porque 70% dos deputados estão vinculando o pagamento de sua campanha a esse projeto. Isso aconteceu várias vezes no Congresso Nacional, sempre mais ou menos nessa data. Nesse ano de 2009, véspera da eleição de 2010, o tema era IPI Exportação. Os empresários inconformados com a decisão do STJ e sabendo que o STF ia tomar uma decisão sobre IPI Exportação, concentram uma atuação no Ministério da Fazenda, na Fiesp de São Paulo e no Congresso Nacional, e conseguem convencer a maioria das lideranças a colocar uma emenda num projeto que era relativo ao tema Minha Casa Minha Vida. Eles colocam uma emenda que daria a validade a esse imposto já extinto para os empresários exportadores, num valor que tinha contas variadas, mas variava entre 100 e 200 bilhões o valor envolvido nessa discussão. Foi muito explícito essa operação, porque ela ficou desajeitada, ela ficou escandalosa, na medida em que não era um jabuti na árvore, era um zoológico em cima de um arbusto, então, porque, na verdade, se pôs uma emenda de 200 bilhões num projeto de poucos milhões relativo à habitação popular. Então, essa discussão, o encaminhamento dela ficou uma exposição muito negativa para o Congresso Nacional, para quem lida com a política, para quem acompanha os acontecimentos lá. Mas, de qualquer forma, o pleito era de tal importância que alguns empresários, entre eles os três que mais fortemente mobilizavam em torno disso, Benjamin Steinbuch, Marcelo Odebrecht e Rubens Ometo, ofereceram para as lideranças partidárias financiamentos extraordinários de campanha. O Marcelo Odebrecht chegou a me falar que a campanha de 2010 estaria toda paga com a aprovação desse projeto, que nós não precisaríamos nos preocupar
com o fator financeiro da campanha de 2010 se esse projeto, que era de número 4, AMP 460, fosse aprovado com essa emenda. O relator desse projeto era o deputado André Vargas, na época deputado do PT. Quando desse assunto, eu levei ao presidente Lula, e o presidente Lula ficou interessado em aprová-lo. Pediu para eu conversar com o Guido inicialmente queria aprová-lo também, ele estava fazendo discussões com a Fiesp, não é? E essas discussões com a Fiesp, ele estava achando que era bom buscar no Congresso uma maneira de resolver essa pendência. E pediu o Guido para que eu acompanhasse isso e o informasse. Bom, a coisa andou, mas andou de uma maneira muito ruim, no sentido de que os empresários não tiveram limites na demanda e esse processo foi se desenvolvendo a ponto de ficar muito caro e muito desajeitado, na verdade. Ele não tinha o mínimo de razoabilidade, ele era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Veja que e ainda era uma emenda a um projeto de casa popular. Até tinha uma coisa que circulava no Congresso, que o projeto era Minha Casa Minha Vida e a emenda era Meu Jatinho Minha Vida. Isso circulava a boca pequena no Congresso. Então, nessa oportunidade, eu fui ao Lula e ao Guido. O Guido também já estava desistindo de aprovar o projeto, ele percebeu que não estava adequado a formulação do projeto. E o presidente Lula também começou a recuar da sua provisão. Por isso, ele foi aprovado no Congresso e o PT, o nosso partido, eu em particular, votamos contra, mas ele teve maioria de votos e seguiu para a sanção presidencial. O Marcelo Odebrecht fez uma reunião comigo, estranhando o meu voto contrário. Ele disse que tinha certeza que eu ia votar a favor, e foi na minha casa, quando eu morava numa casa anterior atual, que eu morava em São Paulo, no bairro Moema. Ele foi na minha casa no dia seguinte e perguntar por que eu tinha votado contra, porque ele tinha uma importância muito grande, ele ia dar um benefício muito grande para o PT e para os partidos aliados. Eu expliquei para ele que não tinha condições de aprovar da maneira com que caminhou o projeto, que ele estava, na verdade, um grande escândalo. Ele não gostou, evidentemente, mas o Marcelo é daqueles que levam um tiro e levanta e continua caminhando. E na mesma conversa ele já propôs buscar compensações. Eu falei, calma, vamos ver, vamos observar, vamos ver que caminho a situação. Tempos depois ele procurou o Guido Mantega e propôs resolver a questão. E nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão. O Supremo falou, esse imposto está extinto, não deve ser aproveitado o crédito pelas empresas, mas dada a necessidade de segurança jurídica e dada a forma com que ele foi extinto ao longo do tempo, o STF considerou ele válido até 1990, ou seja, deu o crédito para as empresas até o ano de 1990 e não nos 19 anos seguintes. Então, 19 anos do imposto aproveitado tiveram que ser devolvidos para o Estado, porque as empresas aproveitaram, não pagaram, e esses 19 anos teriam que ser pagos nesse momento, numa decisão do STF. O Lula vetou a emenda, ele achou que também não dava, o Guido também propôs o veto à emenda, e ficou-se sem solução. O Marcelo e essas lideranças depois procuraram o Guido e propuseram uma outra emenda numa MP, aí não era uma emenda, acho que foi uma MP de refis, na verdade, uma MP voltada para essas questões, mas eles propuseram que houvesse um parcelamento do pagamento dessa obrigação resultante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Era razoável ter um parcelamento, não era, vamos dizer, não era uma medida exótica, parcelar o pagamento de alguns bilhões. Mas ali, além do parcelamento normal, foi feito de algumas maneiras que atendia a pedido das empresas, o que resultou não nas extraordinárias colaborações e propinas que eles propunham no início, dado que o processo original foi negado, mas resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, e me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação.
também Rubens Ometo pagou. Como foi o pagamento de cada um? A do Odebrecht foi para a planilha e ficou como um compromisso que foi saldado com o Guido anos depois. Ficou registrado, o Marcelo de fato garantiu esse recurso, me informou dele e saldou com o Guido, se não me engano, em campanhas de 2012, 2014. O Benjamin Steinbuch, a qual cabia pagar 14 milhões, pediu para que o Marcelo Odebrecht o fizesse, porque ele estava sem canal de produzir cash na empresa dele, na CSN. Ele pediu para o Marcelo fazer, e como eles tinham obras comuns, eles iriam fazer compensação nessas obras. Então o Marcelo deu 14 milhões a mais, e aí na campanha de 2010, para o PT, em várias formas de doação formais, né? Mas com base nesse projeto, em favor da CSN, e depois a CSN iria acertar com ele. Inclusive existe um processo a respeito disso, que foi enviado para São Paulo, sobre a CSN, esse pagamento de 14 milhões, mas o processo não está vinculado ao IPI de exportação. Acho que essa informação não consta no processo, e de fato essa doação tem a ver com esse item aqui. Ele tá anotado nas coisas do Marcelo como uma doação que está italiano e alguma outra coisa, porque está na planilha, chamada planilha italiana, e que tem a ver com a CSN, a siderúrgica CSN. Então tem uma anotação na planilha do Marcelo, tem um pedido do Benjamin para que ele pagasse, o pagamento foi feito, e aí existe um processo, um inquérito, ainda é em fase de inquérito, na Polícia de São Paulo, que foi aberto em função de alguma das colaborações. Só que ele não tem a informação no inquérito. Essa informação, esse inquérito estava um pouco perdido em termos de onde vem esses 14 milhões, por que ele existe, de onde saiu. Eu estou aqui me referindo porque ele se trata dessa negociação. O Ometo, o terceiro que fez doação importante a partir desse contrato, até onde eu sei, fez toda a doação por dentro. A origem foi esse. Mas vinculada a essa operação, claramente. Mas toda a doação do Ometo, até onde eu sei, em 2010, foi com um bônus eleitoral. No anexo aqui proposto, tá, esse termo de colaboração, tem apostados alguns e-mails. Tá? Certo. O que são esses e-mails, as circunstâncias dele? Então, esse e-mail, veja, esse processo todo de aprovação, de votação da emenda da 460 e de negação dela, aprovação da outra parcelamento, foi de intensas conversações entre membros do Congresso, membros do governo e empresários. Esses e-mails que nós anexamos aí constam de inquéritos e procedimentos investigativos da Lava Jato, alguns eu consto como réu, e eles dizem respeito principalmente à comunicação de Marcelo Odebrecht comigo e com outras pessoas do governo, com outras empresas, a respeito dos procedimentos para essa questão. Por exemplo, tem um que diz: italiano acabou de me ligar, disse que Guido Mantega manipulou a informação para o presidente. Vai estar com o presidente na segunda ou durante o final de semana. Combinamos de nos encontrar amanhã às 16 horas. Ele mesmo pediu, além dos argumentos para a sanção, um veto parcial, que levassem alternativas para nos compensar. Isso é depois da visita do Marcelo à minha casa, e aqui ele está falando de mim. O italiano, aqui é uma história longa, esse negócio do italiano, muitas vezes quando ele fala italiano sou eu, muitas vezes não sou eu. Algumas vezes é o Guido, algumas vezes é um italiano de fato, que tinha uma relação com ele, outras vezes sou eu. Nesse caso sou eu. Ele está falando da reunião que ele teve comigo. Porque ele vai me questionar o voto, de eu ter votado contra, eu falo que não tem hipótese de votar a favor. Aí ele pede para eu pedir para o Lula não vetar, eu falei não, eu vou no Lula pedir para ele vetar. Aí ele pede um veto parcial e eu peço para ele, é isso que ele pede aqui para o diretor dele, razões para um veto parcial. Eu falo, me mande as razões, vou analisar, vou ver e tal.
Mas eu acho, aí ele fala, ou então alternativa. Eu falo para ele, é melhor trabalhar com alternativa, porque isso aqui eu não vejo chance. Então é exatamente isso que ele fala. Durante a semana, combinamos de nos encontrar amanhã às vezes ele mesmo pediu, além dos argumentos para a sanção veto parcial, que levássemos alternativas para nos compensar. Então isso corresponde à minha conversa com o Marcelo e ao encaminhamento que ele dá para os diretores depois de estar na minha casa. O outro é também coisa do mesmo sentido. Houve alguma conversa posterior a esses e-mails aqui? Sobre esse assunto? Sobre esse assunto, várias. Esse assunto envolveu dezenas de reuniões com muitas empresas, mas principalmente essas 3 grandes, umas 10 empresas de grande porte estavam envolvidas nisso. São grandes empresas exportadoras. Todas elas tinham pendências judiciais bilionárias. Eram de 1 a 3, 4 bilhões que estavam pendentes dessas decisões da lei e do STF. E depois, quando o STF pacificou a questão, o pagamento tinha que ser feito, e eles não tinham mais recurso a fazer, e aí eles começaram a reivindicar, então, o parcelamento. E fazer um parcelamento, você pode fazer um parcelamento X ou Y, você pode fazer facilitado ou dificultado, uma taxa de juros tal ou qual. Então tudo isso podia ser discutido. Então criou-se, eles pagaram tudo que devia, mas num critério de parcelamento mais favorável, assim, e por isso deram contribuição. E foi o ex-ministro Guido Mantega quem gerenciou tudo isso? Essa forma de parcelamento? Não, veja, quando se trata do detalhe de uma medida provisória, a elaboração dela, mais técnica, é o ministro que faz. Isso é feito no Ministério. O Marcelo até me encaminhava, fale com ele do item tal, do item tal, do item tal. Eu falava, Marcelo, eu como deputado não trato de item tal com o ministro. Isso é a parte técnica, nem o ministro trata isso. Tem um grupo técnico que faz esse trabalho. Então mande seu advogado ir lá no Ministério, eles vão recebê-lo, ele argumente, faça seu trabalho no Ministério. Não adiantava ele ficar... O Marcelo era de despachar, né? Chegava um negócio do advogado, ele mandava para mim. E às vezes era um item completamente técnico, né? Então eu devolvia para ele, Marcelo, isso aqui eu não vou mexer com isso de jeito nenhum, isso aqui é a turma lá dos economistas, advogados do Ministério que está cuidando, você põe tua turma lá para brigar. Aqui nós vamos votar uma decisão central sobre o parcelamento, ponto final. Mas o Marcelo não era assim, o Marcelo se metia em tudo na empresa, ele recebia e-mail de todos os setores e passava para nós uma parte enorme desses e-mails, demandas de tudo quanto é significado. É uma característica dele. O senhor sabe se especificamente no texto da 470 ficou aos moldes do que pretendia o Odebrecht, as demais empresas? Ele me disse que ao final ficou bem razoável, vamos dizer, não ficou 100% do que ele pediu, mas ficou perto do que ele pediu. E alguma participação no próprio texto? Com certeza, ele mostrou para mim texto, levou o Guido, levaram. Muitas vezes eles apresentavam o modelo do que eles queriam já em forma de texto legal. Nesse caso, com certeza, eu vi texto. Eles queriam apresentar para mim, mas eu falei para ele, não adianta apresentar para mim. Isso você tem que tratar no nível do Ministério, que está elaborando, os técnicos estão elaborando o projeto. Eu não fazia esse tipo de conversa no Ministério. Eu conversava com o Guido sobre, olha, vamos fazer uma concessão, não vamos fazer uma concessão. A elaboração disso era outro ambiente. Mas eles trabalhavam intensamente até na redação. Muitas vezes, empresas como a Odebrecht levava, em todas as conversas de MP, levava a redação da MP que ela queria pronta. No anexo proposto fala que em contrapartida, né, Guido teria cobrado, Guido Mantega teria cobrado 50 milhões no Odebrecht. Ocorreu, como é que o senhor ficou sabendo? Isso o Guido me falou, o Marcelo me confirmou, o Guido me confirmou. Isso... Sim. Não vejo, assim, pode ser que o Guido negue, mas eu fiquei sabendo pelos dois. Vinculado a essa conta. Isso está registrado na planilha da Odebrecht. O Marcelo disse que gostaria de não disponibilizar esse dinheiro para mim em contas que eu estava administrando, que ele tinha feito uma combinação para disponibilizar para o Guido. Eu falei que não tinha problema nenhum.
que ele poderia tocar isso com o Guido, então ele foi acertar isso com o Guido na campanha de 12, 14, está lá registrado, e a CSN é a mesma coisa. A CSN também está nos registros da operação de propina da Odebrecht, porque o Benjamin pediu para o Marcelo pagar e pagou no mesmo sistema. Não é? Então vocês vão encontrar nos registros lá do Odebrecht 14 milhões, não sei se foi uma parcela ou várias, da CSN. O do Rubens Almeida não, o Rubens Almeida foi uma doação com bônus eleitoral direto, mas foi como parte dessa operação. Contraprestação da operação. Mais alguma coisa? E pode continuar, por favor. Então, eu estava explicando o seguinte: quando houve a renovação do benefício presente nessa medida 471, eu soube dos procedimentos porque o filho do presidente Lula, Luiz Cláudio, me procurou pedindo contribuições para o seu projeto de esporte que ele desenvolvia. Eu não pude ajudá-lo naquelas semanas que viajei ao exterior, eu estive fora, e procurei o ex-presidente Lula para relatar que ele havia me procurado para pedir recursos. E o presidente Lula me falou: não precisa se preocupar, porque eu já arrumei esses recursos na renovação dos benefícios da 471 para Caoa e para Mitsubishi. Eles vão dar uma contribuição ao Mauro Marcondes, que o Mauro Marcondes ocorrido quando da votação da 471. Por isso que eu estou dizendo que esse evento, que eu só soube anos depois, se refere ao atual evento que estamos tratando, porque o ex-presidente Lula me disse naquela ocasião que o mesmo tinha ocorrido na 471. Esse é o contexto que eu queria colocar para o senhor, e isso é o que eu soube. Esse é o que eu soube dessa história dita pelo ex-presidente. Ok. O Ministério Público tem perguntas? Sim. Doutor Antônio Palocci, até quando o senhor exerceu o cargo de ministro da Fazenda? Até 27 de março de 2006. De 1º de janeiro de 2003 a 27 de março de 2006. Quando que o senhor voltou a exercer cargo público? Em 1º de fevereiro de 2007, eu voltei a exercer o cargo de deputado federal, que fui eleito na eleição de 2006 para deputado federal para São Paulo. Então eu voltei a exercer cargo público de deputado até o final do ano de 2010. No ano de 2010, eu encerrei meu mandato um mês de antecedência, e no dia 1º de janeiro de 2011 assumi como ministro da Casa Civil da presidente Dilma, onde fiquei até o dia 7 de julho de 2011. Depois nunca mais assumi cargo público. O senhor exerceu a função de coordenador da campanha da presidente Dilma Rousseff? Eu fui coordenador da campanha do presidente Lula em 2002, não fui coordenador em 2006, são 3 coordenadores da campanha. Era o presidente do PT na época, José Eduardo Dutra, era o senhor José Eduardo Cardoso, que se tornou ministro da Justiça posteriormente, e eu. Nós 3 éramos os coordenadores políticos da campanha da presidente, da então candidata a presidente Dilma Rousseff em 2010. Como coordenador de campanha, o senhor participava de reuniões onde era conversado sobre possíveis empresas que poderiam ser possíveis doadoras de campanha? Não era minha função, Excelência, tratar de arrecadação financeira, mas evidentemente participei de muitas ocasiões em que esses assuntos eram tratados. Sim. A empresa Caoa foi uma doadora de campanha? Não posso afirmar com certeza, mas acredito que sim. Então o senhor não participava dessa... O senhor não acompanhava...
diretamente a questão financeira. Eu só não... Do PT, nessa época, do PT Nacional, e o José de Felipe, que foi ex-prefeito de Diadema, ex-deputado federal. O José de Felipe era tesoureiro da campanha da presidente Dilma. Eram esses dois tesoureiros, ou diretores financeiros, como quiser chamar, que tratavam de pedidos e doações de campanha. É óbvio que em muitas ocasiões esse assunto era discutido em coordenação de campanha, ou eles que relatavam fatos, isso era muito comum na campanha. Mas não era minha função arrecadar recursos para a campanha eleitoral nessa oportunidade. O senhor foi ministro-chefe da Casa Civil no período em que Lita Espíndola era assessora. Como é que o senhor conheceu a Lita Espíndola? A Lita Espíndola, ela era da Receita Federal quando eu era ministro da Fazenda, mas eu não a conheci nessa época porque ela representava a Receita Federal no exterior. E quando eu assumi o cargo de ministro da Casa Civil, a Lita Espíndola tinha deixado o Ministério de Desenvolvimento. Eu recebi um pedido, não me lembro de quem, mas de algum ministro ou colega de governo. Não foi pedido político, foi pedido de técnico, para que a Lita pudesse colaborar na Casa Civil. Então por isso ela foi para a Casa Civil nessa época. Não trabalhava diretamente comigo, eu não cheguei a vê-la nenhuma vez nesse período que eu trabalhei na Casa Civil, porque ela era uma técnica que trabalhava com os técnicos, então eu não despachava com ela. Apenas com os secretários da Casa Civil, que eram 4 ou 5, e ela não era uma delas. O senhor, quando deputado federal, participou da relatoria da medida provisória 471 ou teve acesso ao relator José Carlos Aleluia? Olha, eu tinha uma relação normal com o relator, o deputado José Carlos Aleluia. Ele era de um partido diferente do meu, até partidos opostos em termos de ideologia política, mas eu teria facilidade em conversar com ele sobre como conversei sobre diversas medidas. Nessa medida em particular, eu não conversei com ele porque era uma medida que foi tratada com muita tranquilidade na Câmara, dado que ela era genérica. A 471 ela era genérica e apoiava várias regiões, dando benefícios padrão para todas as montadoras. Então, a tramitação dela na Câmara não foi conflituosa, né? Diferente da renovação depois na mesa do Exército, onde foi bastante conflituoso, foi outra história, que não estava na medida. No caso da 471, já era a medida original os benefícios aos montadores. Então, eu não lembro de nenhuma polêmica importante ocorrida na Câmara. E tem o deputado José Carlos Aleluia como um deputado de um padrão ético elevado. Quando o ministro-chefe da Casa Civil, como é que se dava o trâmite das medidas provisórias? Ela era elaborada, proposta normalmente por algum órgão ou por algum ministério temático, né? Uma medida provisória como essa viria naturalmente, se fosse proposta pelo governo, viria naturalmente no Ministério do Desenvolvimento e Comércio, Desenvolvimento e dos Comércios. Ela vinha para a Casa Civil, se uma medida como essa envolvesse, no caso envolve, a Receita Federal mandava essa proposta para o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda se manifestava e dentro de um sistema eletrônico os vários ministros envolvidos numa determinada medida se manifestavam. E também a Casa Civil acompanhava essas manifestações. E muitas medidas onde se chegava a um consenso, o papel da Casa Civil era apenas encaminhar, fazer uma análise técnica e jurídica e encaminhar a presidência da República para assinatura. No caso de não haver consenso, muitas vezes
muitas vezes a Casa Civil chamava os ministros em questão e debatia com eles durante várias reuniões para se buscar um consenso a respeito de uma ou outra medida. Isso é o trâmite normal de medidas, mas é óbvio que um governo ele é sujeito a todo tipo de lobby. Não é comum ter o lobby das empresas montadoras, o lobby de categorias profissionais, o lobby da indústria de São Paulo, o lobby da Zona Franca de Manaus. Isso é muito comum, tanto no Congresso Nacional quanto no governo. E o governo e o Congresso são permeáveis a esse tipo de lobby. O senhor na Casa Civil chegou a conhecer o assessor Luiz Alberto dos Santos? Sim, claro. Ele era secretário de uma das pastas da Casa Civil. O Luiz Alberto dos Santos declarou que no governo Lula as medidas provisórias eram tratadas diretamente pelo presidente da República na época, que a área técnica da Casa Civil tinha menos de 24 horas para se manifestar sobre o mérito das medidas provisórias. O senhor tomou conhecimento desse fato? Pela ordem, Excelência, doutor Frederico, Vossa Excelência poderia, por gentileza, dizer qual documento Vossa Excelência está lendo para a testemunha? Não estou lendo, estou fazendo uma pergunta. Não, mas qual esse embasamento que Vossa Excelência, a premissa que Vossa Excelência colocou na pergunta, de onde Vossa Excelência retirou, por gentileza? Como assim? Vossa Excelência fez afirmações que supostamente dizem respeito ao senhor Luiz Alberto. Eu pergunto a Vossa Excelência qual é a base da sua afirmação. Eu estou fazendo perguntas. Não, Vossa Excelência fez perguntas, mas a premissa da pergunta de Vossa Excelência veio acompanhada de afirmações. Então eu pergunto qual é a fonte, qual é a origem das suas afirmações. Mas eu estou sendo interrogado? Não, a defesa, só para Vossa Excelência saber, enfim, eu estou falando com toda a cordialidade, só para que a defesa possa saber a origem das afirmações feitas por Vossa Excelência e atribuídas ao doutor Luiz Alberto. Mas são fatos que se deram na Casa Civil nos anos de 2009, 2010. Doutor Frederico, olha, o doutor Luiz Alberto prestou depoimento na outra ação penal. E essas afirmações que Vossa Excelência faz, com devido respeito, não são compatíveis com o depoimento que ele prestou na outra ação penal. E ele tratou sobre exatamente a questão de medidas provisórias. Sim, mas eu estou perguntando ao doutor Palocci. Não, mas Vossa Excelência tem toda a liberdade e direito de perguntar. Eu só estou relembrando a Vossa Excelência que essas afirmações não são compatíveis com aquilo que declarou em juízo o senhor Luiz Alberto. Doutor, deixa ele fazer a pergunta, porque essa discussão assim gera até perda de tempo, né? Deixa ele, depois o senhor incede alegações finais, o senhor pode comparar e aí a gente pode ter um juízo melhor, porque eu não tenho acesso ao depoimento aí do Luiz Alberto, eu não tenho nem como decidir se é pertinente ou não. Tá? Pode responder. Eu queria perguntar especificamente porque o doutor Palocci foi ministro da Casa Civil no ano de 2011. Eu queria saber quanto tempo, em média, a área técnica tinha para analisar essas medidas provisórias. Bom, respondendo a sua pergunta, Excelência, de fato, em geral, o tempo era muito grande e razoável, era dado pela própria Casa Civil. Mas é verdade que, quando eu disse que existem lobbies de toda a natureza, eles têm toda a natureza de origem e têm toda a natureza, vamos dizer, deontológica, não é esse? Diferentes naturezas deontológicas, segundo dizem alguns advogados, eu não tenho essa erudição, mas, ou seja, existem lobbies que só tratam de ilicitudes, que trocam medidas provisórias por propina. E existem lobbies que são absolutamente legítimos, que vão defender interesses de empresas, ou de grupos de servidores, ou de qualquer categoria profissional, ou de regiões do país. Então, isso ocorre tanto no Executivo como no Legislativo,
Existem centenas de situações onde essas MPs são editadas de maneira republicana, vamos dizer assim, e existem sim centenas de situações onde a edição das MPs é feita de forma atribulada, de forma assodada, de forma não técnica e para responder a necessidades ou a envolvimento de propinas para membros do governo ou para membros do parlamento. Normalmente é para ambos, governo e parlamento. Algumas vezes é só governo, outras vezes é só parlamento. Mas as propinas normalmente existem quando os lobbies, vamos dizer, menos comprometidos com as teses republicanas, eles conseguem acesso ao Planalto, conseguem acesso à Câmara dos Deputados ou ao Senado. Isso aconteceu muitas vezes. Quando é que o senhor Luiz Cláudio procurou o senhor? Luiz Cláudio? Lula. Excelência, esta questão exatamente que eu coloquei no início do depoimento, que nós aqui vamos tratar agora da outra ação penal. Então, não me parece, com o devido respeito, correto admitir-se que o Ministério Público faça perguntas para uma testemunha que foi indicada para uma outra ação penal e que o tribunal já disse já suspendeu a oitiva e está pendente uma decisão com parecer favorável do Ministério Público que poderá cancelar o depoimento. Então, esse tema não tem absolutamente nada a ver, não há referência na denúncia e sinto enorme prejuízo para a defesa tratar nesta assentada de um tema afetado a uma outra ação penal. Então, Cristiano, mas é igual, eu entendo. A verdade real, os fatos são conexos, inclusive pelo juízo da própria testemunha, né? Ele quer explicar. Eu acho que deve se privilegiar a espontaneidade dele. Se realmente foi pertinente, isso pode ser decotado em alegações finais. Tá? Eu vou deferir a pergunta e aí depois a gente faz um juízo de valor melhor sobre isso. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, até para infirmar ou afirmar essa tese que está aqui, até porque o Ministério Público pode aditar a denúncia, né? E os fatos podem não ser bem como são descritos aqui na denúncia. Vossa Excelência, me permite uma questão de ordem? Não. Eu quero aderir, em que pese não diga respeito ao meu cliente diretamente, à sustentação do Dr. Cristiano e acrescentar o seguinte, Excelência. Eu venho defendendo desde o início dessas operações que não é possível o fatiamento das operações, que isso traz enorme prejuízo para a defesa e para o processo como um todo. A partir do momento que o Ministério Público faz uma opção clara pelo fatiamento das ações, e foi opção do Ministério Público, não das defesas, não é possível, é inadmissível que seja feito um questionamento que não faça parte da denúncia. Isso sob o prejuízo irreparável de todas as defesas, porque nós não estamos preparados para responder sobre fatos que não estejam nessa denúncia. Os fatos que não estão nessa denúncia não dizem respeito a essa denúncia. E mais do que tudo, Excelência, isso trará ao final a anulação completa dessa denúncia, sem dúvida nenhuma, pelos tribunais superiores, porque ofende claramente e totalmente a ampla defesa. Então eu faço um apelo em nome de todas as defesas, que me permitem os colegas, que não sejam feitas perguntas, sequer admitidas perguntas, que não façam parte dessa denúncia que é objeto da audiência de hoje. Sob pena de não fazer nenhum sentido nós nos depararmos com audiências que nunca acabam, com processos que são fatiados na 57ª fase da Lava Jato, com mais de 4, no meu caso específico, com mais de 10 ações penais referentes à Operação Zelotes, um trabalho hercúleo das defesas para entender a tese que o Ministério Público faz ao separar essas denúncias. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência, apelo mesmo, em nome do princípio da ampla defesa constitucional, que não seja permitido o questionamento, nem pelas defesas, nem pelo Ministério Público, de qualquer questão que não seja adstrita a essa denúncia. Só queria afirmar que, na ótica do Ministério Federal, não compete aos réus delimitar o objeto de qual eles serão imputados. Né? Concordo. O senhor Luiz Cláudio Lula da Silva, é réu na ação penal ora em andamento. Não, Vossa Excelência está confundido. Vossa Excelência está confundindo as ações.
O Luiz Cláudio não é réu nessa ação. O que Vossa Excelência acaba de afirmar só confirma o que está sendo dito aqui por mim, que foi dito agora pelo Dr. Marlos e por outras defesas. Eu disse, doutor Cristiano, que o doutor Luiz Cláudio é réu em ação penal da Operação Zelotes. Ele tem conexão com réus dessa ação. É necessário que eu pergunte, o doutor Palocci pode responder ou não sobre o que ele sabe. É absolutamente despropositada a tese da defesa de que as perguntas têm que ser previamente autorizadas pela defesa para serem feitas. Não é isso. O Luiz Cláudio não é réu nessa ação. O Luiz Cláudio se defende numa outra... Ele é réu na Operação Zelotes. Mas tudo bem, mas Vossa Excelência... a conexão... E optou por dividir os temas. Então, se há uma outra ação penal, e mais, se na outra ação penal está subjúdice a oitiva do Dr. Palocci, não podemos aqui afastar uma decisão do tribunal, afastar inclusive o parecer de um colega de Vossa Excelência que opina pela concessão da ordem, para tentar fazer uma instrução da outra ação penal neste momento. Então, o que se pede, e eu concordo com o Dr. Marlos, é um apelo, efetivamente, em prol do princípio da antedefesa, é que temas que são da outra ação penal, por opção do Ministério Público, sejam tratados na outra ação penal, e não aqui. Porque certamente haverá essa nulidade. Visto, vai haver uma grande confusão no depoimento dessa maneira. É uma salada de frutos. E aí? Excelência, só mais um adendo. Acho que a testemunha já teve a oportunidade, até dada por Vossa Excelência, de adentrar ainda em fatos que não são objeto dessa ação penal, e ele já deixou claro que tudo que ele sabe, ele ouviu dizer. Então eu acho que talvez Vossa Excelência possa também indeferir reperguntas que tenham relação com isso. Ele já disse que só ouviu dizer. Isso não é relevante para o processo penal, na medida em que, como eu já afirmei, a testemunha depois sobre fatos. E, inclusive, o inquérito 4211 no Egrégio Supremo Tribunal Federal, que investigava os mesmos fatos objeto dessa ação penal, só que no plano legislativo, foi arquivado exatamente porque só havia testemunhos de ouvir dizer. Então, também peço a Vossa Excelência que, por favor, indefira as reperguntas do Ministério Público que não tenham relação com esses fatos. Doutor, eu estou dando a oportunidade de todo mundo falar, mas vai ficar um pouco difícil, porque a gente fica mais discutindo aqui do que ouvir a testemunha. Então vamos deixar assim, para perguntas absolutamente impertinentes, né, que realmente sejam repetidas. Eu quero ouvir a testemunha, eu acho que tem conexão com os fatos. Infelizmente, assim, eu não posso, a regra não é tão rígida como que é a defesa, assim, de não poder falar. Eu acho que tem conexão com os fatos, sim. Né? Realmente essa tese do Ministério tatear a denúncia realmente causa alguns problemas. Eu mesmo já tive que chamar várias vezes a testemunha para ouvir sobre vários fatos, isso causa um atraso, mas também tem o problema da prescrição. Né? E quando ele apresenta a denúncia, o juiz tem que decidir, não pode ficar o processo parado. De modo que realmente a questão é de difícil controvérsia. Mas como a questão já está posta e já houve a denúncia, já foi aceita a denúncia, a ação penal já foi deflagrada, nós estamos aqui em oitiva de testemunho, eu não posso agora ficar discutindo isso, essa relevância de fatiamento. De forma que eu vou deixar então a testemunha prosseguir, vou deferir as perguntas. Peço encarecidamente a defesa para deixar de fazer as perguntas que às vezes não são pertinentes. Eu sei que vocês estão na defesa dos seus constituintes, mas senão isso aqui vai arrastar até... Excelência, eu vou trazer mais uma questão de ordem. O doutor Cristiano me permita falar de um assunto que ele diz respeito. Primeira notícia do UOL nesse momento. Palocci diz que filho de Lula recebeu propina durante a negociação do Ministério Público. Não é possível que um tema que não seja objeto dessa ação penal esteja sendo tratado nessa ação penal com essa repercussão, Excelência. Há tanto vazamento aí... Mas não é questão de vazamento. A imprensa está aqui, é convidada e eu sou a favor da transparência
transparência do processo, mas eu quero convencer Vossa Excelência da necessidade de indeferir as perguntas que não são parte desse processo. Sob de prejuízo irreparável ao processo e às pessoas que não são parte. Peço a palavra, para aderir à questão formulada pelo Dr. Mato, a dizer o seguinte: os fatos desta denúncia são delimitados claramente no segundo semestre de 2009.